Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Venturenoob.com, link na descrição do vídeo. E aí galerinha, beleza? Então, sem mimimi no ar, hoje a gente vai falar sobre isso que é tão complexo e ao mesmo tempo é tão interessante, que é vício em jogos, psicologia, volta às aulas pós-pandemia. Aí você deve estar pensando, Ventru, onde é que voltar às aulas depois da pandemia é interessante? Pois é, eu sei, eu sou meio doido. Eu tenho certeza que alguém deve achar aula interessante. Não, ficou bom esse começo não. Eu gostei! Ficou bom não, o povo de casa vai dizer o seguinte, Ventru, detesta aula. Eu detesto aula, galera. Tá vendo? Pronto, vocês já escutaram aí o sorriso maravilhoso da nossa entrevistada que já tá aqui com a gente, a Deisiane Macedo, ela que é psicóloga e vai falar um pouco com a gente sobre isso, o vício nos jogos. Deisiane, primeiro de tudo eu vou querer que você se apresente, então diga pra galerinha de casa quem é você na fila do pão. Então, obrigada pelo convite, Ventru. Meu nome é Deisiane, como você bem falou. Eu sou psicóloga com especialidade em psicologia clínica. Também sou professora universitária no curso de psicologia da Unifavip, aqui em Caruaru, Pernambuco. Eu trabalho atuando em clínica tanto presencialmente quanto online. E eu tenho experiências na área de saúde mental, atenção básica, psicologia social. E, além de tudo isso, eu gosto muito de jogos e desse universo virtual e geek. Esse é um dos grandes motivos de eu ter convidado você, foi saber que você também conhece, tem esse conhecimento na área de jogos, na área nerd. Então, isso fez com que eu pensasse no primeiro nome. Eu pensei, não, tem que ser a Deisiane, porque ela entende um pouco disso, então ela vai poder falar com um pouco mais de propriedade sobre essa área nerd. Então, mas vamos lá, Deisiane. A gente sabe que várias empresas sempre dão seus balancetes de aumento de arrecadação, de diminuição de arrecadação, de quanto lucrou, quanto deixou de lucrar. E a gente viu que nesse período de pandemia, a maioria das empresas de jogos, elas fizeram questão de destacar que faturamos muito, ganhamos muito. E esse aumento se deu ao jovem estar em casa, estar parado, estar sem fazer nada, e ele precisa se distrair. Então o jogo foi uma maneira de se distrair. Muita gente gasta comprando skin para o seu personagem, quem tem jogo pago botando dinheiro para poder pagar a mensalidade, como é o caso do World of Warcraft. Outros compraram jogos que foram lançados durante a pandemia, e muitos desses jovens e dessas crianças jogaram muito durante essa pandemia. E aula EAD, por mais que tenha sido uma solução, não foi. Eu digo porque conheço vários pais que dizem, meu filho na aula lá com o professor bota o tablet de lado e vai fazer outra coisa, ou nem tá na aula e deixa a aula rolando. Então muita gente, muito jovem, muita criança não acompanhou a aula de verdade. Esteve ali, mas não acompanhou. E isso me leva a esta outra pergunta, que é a pergunta: Como se dá essa questão do vício em jogo? Porque eu sempre joguei, mas nunca fui tão viciado. De repente, porque teve pandemia, meu vício começou. Como é que o jogo faz para viciar as pessoas? Então, essa tua pergunta ela tem várias dimensões, né? Especialmente quando ela vem contextualizada da pandemia, né? Dessa vivência do online, dessa vivência em casa. Então, é importante que a gente reflita sobre vários aspectos. Por exemplo, vamos pensar sobre o aspecto social da escola. Vários estudos mostram que dos grandes, digamos assim, fatores de promoção de saúde mental na escola é a possibilidade da socialização, é o desenvolvimento de sociabilidades na escola, e os alunos foram privados disso, né? Sabemos que na nossa cultura
estudar, não tem essa marca, né, para as crianças, para os adolescentes, de algo legal, de algo interessante, de um aprendizado, de uma curiosidade. Tem muito aquela marca, aquele estigma de obrigatoriedade, né? E os pais muitas vezes reforçam isso. Os pais reforçam muitas vezes o discurso de que que bom que a criança está na escola porque pelo menos dá uma paz em casa, né? Então, fica muito nesse discurso que a escola é um lugar ruim. E diante de tudo isso, o que é que os alunos eles tendem a construir de ideia do que é a escola, né? De uma maneira positiva, de uma maneira a construir uma motivação? É a socialização, né? Então, seja a socialização no sentido de estímulo por aprendizagem, porque você está ali em um ambiente, vendo outras pessoas se desenvolvendo também, e aí você pensa, legal, vou me desenvolver também, né? Você vai construindo muitas vezes até a sua identidade nesse ambiente, né? De, essa aqui é fulana, ela faz parte daquele grupinho dali, ela é muito boa em história, ela não gosta de matemática. Aquela ali é fulana, ela é ótima em matemática, mas ele já não é tão bom em filosofia. Vai construindo uma identidade. Nesse contexto online, e assim, tem dois contextos online, né? Tem aquele contexto em que o professor só envia um vídeo, né? E tem o contexto da aula realmente remota. Quando a gente está falando desse contexto que o professor só envia um vídeo, né? A gente está falando de turmas de séries mais inferiores e tal, que não é tanto o nosso foco aqui, né? Mas para esse grupo que tem um pouco mais de idade, né? Que já desenvolve, de certo modo, uma autonomia frente ao uso da tecnologia, são pessoas que muitas vezes se veem na facilidade de ser invisível na sala de aula, que é o sonho de muitos introvertidos, né? É que no presencial se tornasse invisível. E no online você fecha sua câmera, fecha seu áudio e pronto. E isso gera, primeiramente, uma acomodação, né, em uma circunstância de não se lançar ali frente a um desafio, né, que é estar exposto, que é falar em público, que é interagir e tal. Então, o que é que muitos alunos construíram enquanto recurso adaptativo, né, dessa falta de socialização? Grupos no WhatsApp, grupos no CS, grupos no Discord. Então, os alunos que antes na sala de aula, eles formavam um grupinho, uma rodinha, e estavam falando de um assunto paralelo enquanto a professora explicava, agora eles conversando no Discord, conversando no CS e jogando, né? Então, essa fuga do ambiente da sala de aula se tornou mais prática. E a responsabilidade da família dobrou. Mas a gente sabe que nesse contexto da casa também tem tantas outras especificidades, né? Então, tem que ver caso a caso, né? Existem algumas casas que não tem muito espaço, né, de privacidade ali para o jovem conseguir se concentrar na sala de aula. E é muito mais fácil você se concentrar no LOLzinho do que se concentrar numa aula sobre a Revolução Francesa, né? Então, os estímulos que existem ali, estímulos visuais, auditivos, competitivos, eles são outros. Então, muitas vezes, esse desafio de estudar em casa, ele acaba sendo visto como algo muito, muito distante, né, de uma efetivação, digamos assim. E os jogos, eles estão ali, de certo modo, como alternativas para esse tempo, né, e alternativas para a socialização e etc. E aí, quando a gente entra na questão da dependência, né, a gente precisa entender que qualquer relação que você tenha com qualquer objeto pode gerar uma relação de dependência, né? Mas isso não é algo que vai acontecer com todo sujeito, não é algo que vai acontecer em todo contexto. Veja, quantas e quantas pessoas na vida provaram álcool e não desenvolveram uma dependência pelo álcool? Quantas pessoas tiveram contato com o tabaco e não desenvolveram a dependência? Assim como tantas pessoas tiveram contato com jogos e não desenvolveram a dependência. Então, a gente precisa pensar no que é que pode estar por trás desse sujeito para que, nesse momento, algo dessa ordem da dependência seja despertada, né? E aí, veja, as dependências, elas têm algumas características. Entre essas características, temos o hiperfoco em um objeto.
Vamos pensar, por exemplo, numa dependência afetiva. Digamos que o sujeito antes ele tinha a faculdade dele, ele tinha os amigos, ele tinha a família, etc. Rapaz, se o cara tiver dependência afetiva da faculdade, eu internava esse cara. Não é faculdade, não. Eu vou chegar na dependência afetiva já. Ele tinha relação, né, com a faculdade, com a família, com os amigos, com os jogos, com o esporte, etc. E aí, essa pessoa começa a ter um relacionamento romântico com alguém. E digamos que esse relacionamento, por N motivos, afasta esse sujeito de todas as outras coisas que ele gosta, de todas as outras coisas que ele participa. Então, ele desenvolve um hiperfoco nessa relação. Obviamente, por questões prévias. Então, é como se esse sujeito fosse perdendo o gosto por outras coisas na vida e só conseguisse sentir prazer nessa relação, certo? Com a questão dos jogos é a mesma coisa. É como se os outros aspectos da vida do sujeito tivessem, digamos assim, menos brilho, menos interesse, né? E os jogos, eles acabam sendo esse espaço de hiperfoco, onde ele vai investir toda a sua energia, né? Entendi. Mas, vamos lá. Como é que o jogo faz com que eu desperte tanto interesse nele? Qual é esse gatilho que me faz querer jogar e apertar de novo ali pra jogar e pensar no jogo? Vou contar uma situação minha, sabe, Daisy? Aconteceu comigo. Eu era tão viciado no jogo chamado Perfect World que eu terminei um namoro por conta do jogo. Quando a menina chegou pra mim e disse... Eu tinha uma batalha no jogo, uma guerra no jogo chamada TW. E ela disse, pô, mas a gente vai sair agora à noite. Eu disse, não, porque tem a batalha, eu sou líder do clã, não sei o quê. Aí ela disse, ou o jogo ou eu. Eu disse, então eu prefiro o jogo do que você. E acabei o namoro. E eu, quando ia dormir, eu virava a tela do computador pra cama com o meu personagem logado pro meu personagem não se sentir sozinho. Então eu sei que nem todo mundo é tão doido. Mas assim, eu sei que tem a galera viciada aqui. Quando não tá jogando, tá discutindo sobre o jogo, tá falando sobre o jogo, que vive o jogo. Agora, como é que o jogo desperta esse gatilho, né, na gente pra tornar a gente tão viciado? É uma pergunta muito interessante, Ventura, porque todo objeto que se torna um objeto de dependência, ele tem, digamos assim, uma mecânica de compensação. Vamos pensar, por exemplo, em um jogo competitivo que trabalha com partidas. LOL, exemplo. Ou CS. Ave Maria. LOL, CS, Fortnite, por exemplo, né? Vamos pensar nesses jogos, que são jogos que eles têm um começo, meio e fim dentro de um curto período de tempo. Dentro das mecânicas micro e macro do jogo, existem muitas relações, micro-relações que o sujeito desenvolve. O sujeito ele desenvolve, por exemplo, uma identidade dentro do jogo, né? Então ele pode mudar o nome dele, ele pode fazer de conta que é outra pessoa, muitas vezes mudar o gênero, ele pode construir uma característica comportamental que ele não tem na vida real, né? E isso, de certo modo, desperta uma curiosidade dos sujeitos em relação à liberdade de fazer isso. Porque, veja, será que na vida real, Joãozinho, de 16 anos, ele falaria todos os palavrões que ele falou para o Jungle da maneira que ele faz dentro de uma partida de LOL? Sabe? Será que essas pessoas, elas, na vida real, elas se sentem tão à vontade de, sei lá, flertar com alguém? Possivelmente não, porque a vida real, ela tem os pesos em relação aos riscos, né, que se correm em relação às relações, muito bem definidos, digamos assim, né? Na vida online, acabou essa partida, é outra vida, sabe? Se essa pessoa aqui me desagradou de alguma maneira, eu deleto ela do meu jogo e etc. Então, essa construção de identidade é uma identidade que tem mais ganhos do que perdas. Você consegue fazer o que você quiser, ser quem você quiser, e em qualquer momento você também pode apagar aquilo ou performar outra personalidade. E além disso, temos as mecânicas de compensação, né? Por exemplo, as macromecânicas, né? Como juntar pontos,
né, para conseguir dinheiro virtual, para conseguir skin, para conseguir equipamento, subir de level ou de ranking, para que você possa sentir-se bom em alguma coisa, né? E a gente vai falar melhor um pouco sobre isso de sentir-se o bonzão em alguma coisa. E as mecânicas dentro do jogo. Veja, dentro de pequenos espacinhos de tempo, muita coisa acontece, né? Em um jogo como o CS, um jogo como o LoL. Porque se você passou 5 segundos sem prestar muita atenção no que você está fazendo, você perde a lane. E aquilo ali gera todo um snowball, né? Então, isso faz com que o sujeito esteja ali com a atenção muito, muito concentrada. Mas peraí, deixa eu interromper rapidinho. Galera, é nessas horas que me dá uma felicidade muito grande. É uma psicóloga que fala, perder a lane, snowball, jungle. Caraca, velho. É por isso que o canal Venture Noob, galera, é muito bom. Veja, a gente trouxe uma psicóloga que entende do jogo. Pra depois o cara tá em casa dizendo, Ventru chamou uma psicóloga que nunca jogou LoL, que nunca jogou um CS, que nunca deu um headshot com uma WP na cabeça de ninguém. Então, continuando, pode continuar. Eu tinha que dizer isso pra galera ver que a galera ela não tá lendo ali o script, não, galera. Ela joga mesmo. É bronze, mas tudo bem. Sou bronze. E aí isso é muito importante, né? Porque, veja, dentro do próprio jogo, quando você faz alguma coisa errada, as pessoas questionam qualquer coisa, né? Se você é bronze, tem que ser bronze mesmo. Se você é platina, não sei como você chegou no platina. Se você não tem nenhuma maestria, como é que você vem uma ranqueada com um campeão sem maestria? Se você tem M7, eu não sei como você conseguiu essa M7. Né? Então, existe uma toxicidade, né, dentro desse ambiente que cria questões desagradáveis dentro do jogo. Mas, por outro lado, o jogo também tem as coisas extremamente agradáveis, né? Porque tem coisa melhor do que você dar um backdoor e levar o jogo? Não tem, né? Tem coisa melhor do que você fazer um invade no começo do jogo e dar tudo certo? Não tem. É muito, muito bom quando você tem essa compensação, né? Então, veja, pense na vida real. Pense nos seus objetivos da vida real. E pense no quanto de tempo, energia e dedicação você deposita para você conseguir qualquer objetivo da sua vida real. Agora pense em você, no CS, precisando armar uma bomba em um tempo muito, muito recorde. E você consegue, de repente, passar por uma parede que ninguém te viu, dar um headshot na pessoa, conseguir instalar a bomba e conseguir tudo ali, ganhar tudo. E o pessoal do time, isso aí, arrasou, tá, não sei o quê. Veja, são objetivos muito pequenos. Você é um ADC, você conseguiu dar o last hit na catapa, nossa, soltei fogos, né? Você é o jungle, você conseguiu controlar a visão do Baron, e você conseguiu fazer o Baron, ou conseguiu roubar um Baron do mid-late game, é uma satisfação muito grande. Uma vitória é uma satisfação muito grande. Carregar um jogo é uma satisfação muito grande. Então, é uma experiência de satisfação que você não tem na vida real. Porque é uma experiência virtual. Né? E virtual não é só isso aqui não, gente, de telinha não. Virtual é tudo isso que se dá no campo do imaginário, né? O uso de substância como LSD, por exemplo, te causa uma sensação muito semelhante. Porque, veja, você entra em uma realidade diferente, você tem os seus sentidos aguçados, você vai desenvolver ali um montante de experiências em um curto espaço de tempo, sem sair da sua casa. E isso é muito atrativo, né? Mas veja como isso também tem uma linha muito tênue entre esse prazer e a dependência. Porque a dependência é essa busca constante por reproduzir aquela satisfação primeira. Então, você joga uma partida de LoL e aí você perde. E aí você diz assim, eu vou jogar até ganhar. E aí você vai lá, né? E dentro do jogo, micro-compensações e micro-punições. E isso vai indo, né? Aí você perde, aí você vai jogar até ganhar. Aí você ganha, aí você diz, ganhei, vou aqui começar a minha MD10, né? Então... porque o seu ganhou, a sorte chegou, né? Nossa, eu sou muito bom, como é que eu tô no bronze, né? Então, assim, e isso é muito tentador. Então, assim, gente, abrindo aqui um parênteses,
Não estamos aqui para demonizar jogos, longe disso. Estamos aqui para levar uma reflexão sobre como tudo nas nossas vidas tem impacto, né? Eu estou aqui tomando a minha aguinha, né? Tomo quase 3 litros de água por dia. Eu bebo muita água mesmo. Mas se de repente eu começo a tomar 10 litros de água por dia, alguma coisa muito errada vai acontecer com o meu corpo, né? E água é uma coisa muito boa, né? Então, é isso. São esses excessos. Mas veja, a gente tem que pensar. Joãozinho de 16 anos, que deu rage em uma pessoa no LoL, né? Porque tomou o gank do jungle inimigo e o jungle aliado estava lá no top, certo? Ele estava ali no bot. Será que Joãozinho tem outros tantos prazeres em sua vida para fazer com que LoL seja só mais um prazer? Para fazer com que aquela partida seja só uma partida, ser só uma experiência de diversão? Ou será que para Joãozinho o seu dia começa ou acaba a depender de como foi o desempenho dele na partida, né? E como isso mexe com a autoestima também do sujeito, né? Quando ele coloca quem ele é naquele emblema de ranking, naquele emblema de maestria, no KDA do jogo dele, como é que isso mexe com a autoestima de alguém, sabe? Existem pessoas, como eu, por exemplo, que assim, eu tô jogando e ganhei, perdi, tá legal, né? Se não tiver uma experiência de pessoas dando rage, se estressando, pedindo surrender, eu tô super tranquila no jogo, né? A mecânica do jogo em si não me gera nenhum tipo de, digamos assim, de insistência por nada, seja para ganhar, seja para fugir da derrota. Mas será que Joãozinho, de 16 anos, que parou de ir para a escola por conta da pandemia, que está com os pais dentro de casa, em um contexto que ele está tendo que ver esses pais constantemente, sendo que eram pais que não tinham uma relação tão próxima, que a irmã dele, com quem ele sempre discutiu muito e divide quarto, está perto dele o tempo inteiro. Caraca. Que Joãozinho, que não está tendo tanto contato com os coleguinhas da escola, que antes da pandemia estava começando a paquerar uma menininha e estava ali super achando que ia funcionar. Será que Joãozinho entende uma partida de LoL como só uma partida? Não. Ou será que ele entende aquilo como o prazer do dia dele, né? Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja Venturenoob.com, link na descrição do vídeo. Então, agora isso me leva para uma pergunta mais um pouco polêmica. Você, além de psicóloga clínica, você também é professora, certo? Então, agora vamos lá. Como a gente vai tirar esse monte de dúvida que tem? Vamos lá. A escola, ela não me oferece microprazer. A escola, ela não me oferece prazer nenhum. Eu vou para aula porque minha mãe me acorda de manhã enchendo meu saco, dizendo: vai estudar, menino, para ser alguém na vida. Mas eu chego na escola e aí é um grande problema. Aí eu vivo 24 horas com isso aqui dentro de casa. Eu tenho meu celular o tempo todo. Mas na escola brasileira, em sua grande maioria, 95% das escolas brasileiras, não tem tecnologia. Não tem como competir com a tecnologia. Quando eu estudei, não existia smartphone. Então eu tinha que ler um livro. Hoje, o professor passa um assunto que o aluno, em 2 cliques, já sabe um micro resumo do que o professor passou em 50 páginas. Sim. E como a escola pode hoje competir, por exemplo, com o jogo, não em tipo de ensino, mas em ser algo prazeroso que o aluno queira ir? Porque não é. Como eu disse, o ensino EAD, ele veio para ser, entre aspas, algo bacana, mas não está sendo. Porque está sendo o mesmo ensino, a mesma matéria, no mesmo formato, só que agora é uma aula online. A aula online continua sendo a mesma aula do colégio, com praticamente a mesma dinâmica. Uhum. E não gera esse micro prazer para gerar um interesse. Uhum. Eu vi um estudo que dizia o seguinte, que os jogos eletrônicos, como você falou do LSD,
eles ativam no nosso cérebro a mesma função, os mesmos pontos que uma droga alucinógena. E por conta disso a gente quer mais. Vou jogar de novo. Eu me estressei, mas vou jogar de novo. E você não vê um aluno querer com essa mesma afobação de vou pra aula, Não. E aí eu pergunto, imagina esse aluno que hoje passa 24 horas em casa, que tá trocando o dia pela noite pra jogar LOL, ou jogar CS, ou o que seja, que na aula EAD não liga a câmera, não liga o áudio, deixa lá rodando e vai dormir, ou vai jogar, ele deixa no celular rodando e vai jogar o LOLzinho no computador. E quando esse aluno voltar para a sala de aula presencial, eu fico imaginando esse aluno que passou mais de um ano trancado em casa, podendo dormir a hora que quer, acordar a hora que quer, comer a hora que quer, jogar a hora que quer, voltar para a sala de aula sem tecnologia, sem jogos, com aquele formato tradicional de aula que a gente tem aqui no Brasil é extremamente ultrapassado. E como é que esse aluno vai? Porque eu acho que a questão da abstinência, por muitas vezes, muitos casos que eu conheço, essa abstinência vai refletir de alguma forma. E como é que faz para tanto para o professor atrair a atenção desse aluno novamente, como para esse aluno ter o foco na aula e não ver a aula assim, quando é que essa merda vai acabar para me jogar? Porra, fulano já deve ter feito MD10, fulano estuda tarde, eu tô estudando de manhã, fulano vai fazer primeiro. Como fazer isso? Mais uma vez, ótima pergunta e várias camadas. Eu acho que a gente precisa dividir aqui essa temática primeiro em 2 pontos e depois a gente discorre em cada um desses 2 pontos. O primeiro ponto eu vou só apresentar os pontos e depois a gente discorre. Existe uma questão sociocultural familiar que precisa ser revista em relação à educação, mas existe também uma questão sociocultural e familiar do discurso do que é vida. Veja, vamos começar por aqui. Ventru tem uma loja de games, de material geek, tem toda uma estrutura de site, de canal, de página. Tudo isso, embora seja extremamente prazeroso, que eu sei que você gosta do que você faz, apesar disso, não é mel com açúcar 24 horas por dia. Você tem questões ali que causam sentimento de compromisso, que tem suas limitações. Você sabe o que você precisa fazer para você ter tal resultado mais à frente, né? Nem tudo na vida é recompensa imediata, né? Então, quantas e quantas coisas você faz em torno do projeto Ventru, que é extremamente prazeroso para você, mas gera, sim, normalmente estresse, gera normalmente compromisso, responsabilidade. Esse aqui é o primeiro ponto. A gente tem vivido uma era, eu digo assim, a gente, anos 80 para cá, sabe, que tem cada vez mais se desvinculado de questões relacionadas a obrigações de longo prazo e fixando muito em prazer imediato. É o que a gente conhece de modernidade líquida. É o que eu quero agora, o que não tenho agora, que me satisfaça agora, eu vou descartar. E isso é um problema muito enraizado na nossa cultura, certo? Então, assim, antes da gente falar sobre o problema estrutural da escola, do ensino que existe, a gente precisa também entender que isso tudo que eu vou falar tem um limite, tá? Que é entender que, sim, escola vai ser uma coisa entendida também como um compromisso, também como uma responsabilidade, e também como algo que em algum momento vai gerar ansiedade, vai gerar estresse. Mas se o indivíduo ele está socioculturalmente, familiarmente, bem estruturado, relacionado ao que é lei, o que é prazer, esse indivíduo vai dar conta disso sem adoecer. Vai dar conta disso sem buscar recompensas que são adoecedoras, sem construções de mais sintomas. Agora vamos aqui para o problema estrutural do ensino. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar, talvez uma psicopedagoga trouxesse uma contribuição mais técnica sobre isso,
Mas eu consigo falar muito do meu campo prático, que eu já tive muita atuação em escola enquanto psicóloga, e eu trabalho também como professora universitária. E esse problema de atenção, da maneira como a pessoa vê o estudo como algo que tem que lhe dar uma recompensa imediata, não é algo só de criança e adolescente, não. Os adultos que estão na universidade, eles vivenciam muito isso. Os professores, eles têm uma certa cobrança, né? Muitas vezes uma cobrança gerada pela própria turma, de construir na aula algo que você, enquanto produtor de conteúdo, você constrói fazendo todo um roteiro, pensando no entretenimento, né? Com cortes, com edições engraçadas, divertidas. E nós somos real, né? A gente tá ali falando de vida real, a gente tá falando de formação de indivíduos para o mercado de trabalho, pessoas que vão cuidar da saúde mental das pessoas. Existe leitura, existe responsabilidade, existe ética. É uma coisa que eu costumo dizer. Não dá para você se formar em nada se você não tiver a prática de simplesmente sentar e estudar, né? Isso de imaginar um conteúdo que venha mastigado, que é fácil de acesso na internet, e não estamos negando isso, mas a gente tem que entender que o sujeito que leu um livro de 200 páginas e conseguiu mastigar isso em uma página, ele não vai ter o mesmo conhecimento de um sujeito que leu essa uma página, né? Com certeza. Além do mais, a gente tem uma construção cultural também de se adaptar a coisas muito resumidas e mastigadas, né? Então, eu não vou atrás, exemplo, de saber o que é política, o que é economia, no e essa pessoa, o que ela dizer, eu vou entender como verdade. Seja um político, seja um influenciador, eu não vou atrás, sabe? É muito essa cultura de passar a responsabilidade do seu ponto de vista para um outro. E isso se dá muito na academia. Os alunos, muitas vezes, eles chegam na sala de aula sem ter estudado nada e acham que aquilo que o professor está falando vai ser suficiente, né? Mas a gente tem, sim, um problema na estrutura educacional, e eu vou dizer, no sentido básico e médio. Eu não vejo esse problema da mesma forma nas universidades, pelo menos não na minha realidade de psicologia, que é o seguinte: os alunos estudam coisas extremamente ultrapassadas, sabe? Os alunos, eles estão estudando com professores que se formaram há 20 e 30 anos, que muitas vezes não estão por dentro de novos diálogos sobre certas questões, e que eles estão ali passando um conhecimento que é um fantasma, é de algo que já morreu, sabe? E essa luta contra a tecnologia, ela não vai a lugar nenhum. A gente precisa entender que tecnologia não é bom e não é ruim, é um objeto, é um recurso, né? Como a gente se utiliza disso, né? Então, veja, a gente está falando de um monte de geração aí, aliás, de gerações, né? Um monte não. Estamos falando aí de uma leva de algumas gerações que já nascem com contato com telas. Então, até a maneira como esse sujeito identifica estímulos, a maneira como esse sujeito desenvolve prática de escrita manual é diferente. E não estou falando para a gente abandonar uma escrita manual, para a gente abandonar um conteúdo real, presencial, de modo algum. Isso é extremamente importante. Mas por que não construir espaços onde a tecnologia ela chega como aliada? Né? Veja, a gente teve aí há alguns anos no Brasil uma política de trazer tablets, né, para a sala de aula, aqueles computadorzinhos pequenininhos, né, que viravam um tablet e tal. Mas isso foi algo que ocorreu de uma maneira muito prática, financeira, né? Então, vamos assinar isso aqui e leva. Mas não foi algo que partiu de uma construção cultural. Então, ali para mim foi só uma jogada política de marketing, mas que não foi útil, porque nem as escolas estavam prontas para receber esse equipamento, nem os professores estavam prontos, não tinham tido uma preparação para utilizar esse equipamento. Ou seja, tanto que esses tablets acabaram sendo vendidos no mercado negro, na sua grande maioria, foi dinheiro do contribuinte jogado fora. Isso aí, para mim, foi uma jogada errada, porque não adianta eu levar a tecnologia para a sala de aula se eu não capacito o professor para se utilizar dessa tecnologia como seu recurso de ensino. E isso é uma questão cultural, Ventru. É cultural. Porque, veja, em sala de aula, atualmente, a gente tem vários recursos interativos, sabe? Mas o que a gente via?
tinha a sala de aula normal, né, a sala de aula tradicional, como sempre, e aí tinham os alunos com computadores para fugirem da sala de aula. Os alunos se juntando para jogar CS em sala de aula, os alunos se juntando para jogar qualquer coisa em sala de aula ou usar esse computador para fazer os trabalhos de casa. Não tinha, de fato, uma inserção da tecnologia na vida prática da educação, né? Isso me leva a uma outra pergunta. Eu li e tenho em minhas mãos o livro do professor Fábio Paiva, que ele fala sobre quadrinhos, e numa conversa minha com ele falou o seguinte: o jogo Assassin's Creed é um jogo muito bom para você trabalhar na sala de aula sobre história. Por quê? Porque é um jogo que ele anda pela história, claro, tem elementos que não são reais, mas ele anda muito. Uma escola que tem de inglês aqui em Maceió usa o RPG como forma de ferramenta para aprendizagem do inglês. Perfeito. Mas estranhamente isso só acontece em ambientes de classe média e média alta para cima. Ou seja, o professor que só fez por exemplo, a faculdade básica, não se especializou nem nada, que fez aqui, por exemplo, aqui em Palmares, a FamaSul, que tem aqui em Palmares, esse professor não tem esse conhecimento. Ele acha que, se brincar, tem deles que não sabem nem o que é um RPG. Então, aí é que tá. Como é que eu faço também para isso, para ser atrativo? Então, eu não sei usar jogos para interagir com o aluno que hoje vive dos jogos. Eu não conheço uma criança hoje que tem mais de 6 anos de idade que não jogue algum jogo. E quando chega na própria sala de aula, essa criança não tem essa mesma interação. E eu vou lhe dizer, eu não queria estudar nos dias de hoje não, na escola pública alagoana não. Eu não sei os outros estados. Pelo menos a de Alagoas, a escola pública alagoana, ela, se entrar no IDEB, eu acho que ela nem entra. Porque não tem evolução. E como é que eu faço agora? É isso. Como é que eu crio um atrativo para esse aluno se interessar por uma aula, por uma matéria? Um aluno que ele sabe a matéria mais rápido que eu. Enquanto eu estou escrevendo o tema, o aluno já pesquisou. E como você disse, ele pegou 200 páginas em uma. Ele vai ver um vídeo do cara ensinando a matéria do professor. O cara tem elementos no vídeo que pisca, acende, vê o gráfico, vê a linha. E tá lá o professor no velho quadro branco, agora que não é mais o quadro negro, com um lápis fazendo... Então, é isso. Eu que botou no YouTube. Então, hoje eu vou assistir uma aula de um professor no YouTube e ela é muito melhor e muito mais atrativa do que a do meu professor na sala de aula. Sim. E aí é que tá. Como é que eu compito desse jeito? Porque o jogo é mais atrativo que a aula. Uma aula no YouTube é mais atrativa que a aula. Eu tô há 1 ano sem ir para um colégio. Eu não quero ir pro colégio, eu quero jogar LOL. E agora, professor? Tem muitas camadas, novamente, né? Mas eu acho que a gente pode explanar algumas delas. Primeiro, não se trata de competição. A gente precisa se aliar. Segundamente, é necessário pensar também em quanto jogos, né? Porque isso atrapalha até a visão dele de realidade, né? Quando ele não consegue se sentir atraído por uma interação pessoal com o professor na sala de aula, porque para ele é mais atrativo colocar um vídeo no YouTube colocando a velocidade x2 e um monte de coisa piscando. Acho que é uma coisa para se verificar, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, é a gente pensar no porquê que a gente, no lugar de professor, não escuta o aluno. Se eu não sei, por que eu não me permito que o aluno ensine? Por que a gente não poderia pensar em construção de ementa de disciplina, onde os alunos eles podem participar da construção da aula, sabe? No sentido de que, obviamente, o conteúdo ele é escolhido pelo MEC, pelas instituições, pelos professores, etc. Mas por que é que a gente não consegue colocar isso no sentido de alunos, a gente precisa fazer uma aula sobre esse assunto? Vocês conhecem algo que fale sobre isso? Filmes, séries, jogos, animes. Mas o MEC é uma merda.
Vou lhe dizer, o MEC é uma merda. O MEC ainda manda professor dizer que Cabral descobriu o Brasil. Sim. Então, ou seja, como é que eu vou aceitar que uma organização que manda ensinar uma mentira ao aluno do primário, que o aluno, quando cresce, chega na faculdade, descobre que é mentira, eu vou respeitar uma instituição dessa? Aí que tá, a gente entra aqui em uma questão mais política e histórica, que eu não vou me aprofundar, mas só vou soltar aí o estado, que é o seguinte: para que é que o MEC foi fundado? Estudem aí, gente, pesquisem. Para dar emprego aparente de político. Em que contexto histórico ele foi fundado e com que intenções, certo? E aí, isso aí seria pauta para tantas outras... Dá uma discussão grande. O que é interessante a gente pensar é que seria muito importante que a gente tivesse mais liberdade dentro das próprias instituições, né, dentro das próprias escolas, para conseguir ler realidade por realidade e atingir essas realidades com o que a gente consegue identificar ali de interessante. Veja, por que é que eu vou estar em uma sala de aula, em uma comunidade de Alagoas, e as pessoas elas não conhecem nem a história de Alagoas, nem a cultura de Alagoas, nem a política de Alagoas, não conhecem nada, e a gente está falando sobre a Revolução Francesa. Sabe? Não que a Revolução Francesa não seja importante, mas por que é que esses assuntos eles são trazidos de uma maneira tão desconexa com a nossa realidade atual? Porque a gente não pode falar da nossa realidade a partir de nosso contexto, nosso recorte histórico, para depois ir entendendo, isso daqui é assim porque antes foi assim. Isso era assim porque antes era assim. Né? Então, assim, tem muito a ver realmente com a configuração de pensamento, né? E isso é algo muito profundo, muito enraizado, que envolve muitas questões políticas, muitas questões fundamentais do Brasil que fogem ao nosso tema também. Mas que eu penso né? Eu penso o seguinte: game não é só uma coisa que ocorre no meio digital, né? Como o próprio RPG, que é super possível fazer, né? Gente, imagina que interessante fazer um RPG de conteúdo histórico. Dá pra fazer. Né? Pois é, exatamente. Mas aí é que tá. Sabe quem faz isso? Escolas de classe média alta pra cima. Aí a gente volta àquela questão. Primeiro, que hoje o professor do ensino fundamental público, nem ele não sabe o que é RPG. Ele nunca ouviu falar. Aí fica difícil até para levar. Aí a gente tem todo esse contexto. E se um aluno pede para levar RPG, hoje em dia o professor não vai pesquisar isso. Infelizmente, eu digo pela realidade da minha cidade. Desculpa aí, secretária de Educação, mas a própria secretária não sabe o que é. Inclusive, quem está assistindo, se você conhece casos interessantes da sua cidade, que tem uma realidade diferente da que James está aparecendo, comentem aqui no vídeo, sabe? Porque é muito importante ver quando dá certo em outros lugares, né? Mas, assim, uma coisa que é meio que unânime no Brasil é que quando a gente fala sobre ensino básico público, existem poucos incentivos para que funcione, né? O professor ele precisa pegar várias disciplinas, em vários turnos, em várias escolas, para conseguir ter uma renda mínima em casa, né? Então, qual é o tempo que esse professor tem para se mergulhar em algo mais criativo? Por isso que eu digo, é muito estrutural, é muito cultural, é muito político. Daisy, me diz uma coisa, agora eu sou o papai, eu tenho meu filho, que tá todo dia em casa, todo dia jogando, e agora ele vai voltar para a escola, e como é que eu, como pai, devo agir para que meu filho possa voltar para a sala de aula, para que ele possa aprender, e ao mesmo tempo eu acabe não criando um atrito com meu filho, porque ele não vai estar empolgado para voltar para a sala de aula, dormir cedo e sair do computador. Então, como também os pais podem agir para que esse vício dos jogos eles acabem não tendo tanto impacto na hora do aluno ir voltar a aprender? Veja, é necessário também a gente demarcar o seguinte: existem hábitos e hábitos, mau hábitos, né? Que são uma coisa, a dependência é outra coisa. Se a gente identifica realmente uma dependência no sentido de o sujeito está comprometendo relações sociais, alimentação, sono, e não necessariamente todas essas coisas, né? Mas algumas dessas coisas,
aí é necessário procurar, de fato, um profissional de saúde mental, um psicólogo. E, gente, por favor, tirem esses preconceitos em relação à psicologia. A psicologia está aí disponível para todo mundo que tem afeto, todo mundo que tem história. Então, não tem essa coisa de só procurar psicologia quando está com um sofrimento grave instalado. Mas como a gente está falando de um caso de um sofrimento grave instalado, procure o seguinte, James. Você, papai, que vai ter seu filho voltando para a escola, qual era a sua relação anterior com ele? Qual era a sua participação anterior em relação à educação do seu filho, em relação às socializações do seu filho? E como isso se deu dentro do contexto da pandemia? Porque muitos pais, eles falam, nossa, porque meu filho tá o dia inteiro só no computador, só jogando. Certo. Não tá fazendo nada. Qual a função do pai, qual a função da mãe, a função da família diante disso, né? Será que já existia uma prática de colaboração na construção da rotina dessa criança, desse adolescente? Será que já existia uma prática de atenção sobre os conteúdos que essa criança ou esse adolescente consomem? Não tem como a gente dizer assim, olha, você vai agir assim e vai dar tudo certo. Tem que ver tudo que embasou isso, né? Entender que atrito não só é normal, como é necessário, contanto que tenha dose. É o que eu costumo dizer, James. Lei e amor precisam andar lado a lado na formação de uma criança, na formação de um filho. Então, é saber impor limites, sem que isso seja feito de uma maneira violenta, agressiva, verticalizada de poder, de eu mando, você obedece. E, ao mesmo tempo, sem ser, não, filho, tome tudo que você quiser, é seu, tudo que você quiser fazer, você faz. Porque existe uma linha muito tênue nisso, né? Então, como é que estava a sua relação de amor, de participação, de confiança com esse filho anteriormente à pandemia, né? Como é que isso se deu durante a pandemia? E aí a gente consegue pensar em como é que pode se dar depois, né? E a questão da lei é a mesma coisa. Como é que essa lei estava sendo instalada, né, nessa relação? Esses limites, né? Porque a vida real, ela é cheia de limites, né? Você sabe, você tem R$20 no bolso. Se você quiser comprar um lanche no iFood e você quiser comprar um joguinho na Steam, você tem que escolher. Tem limites, né? Então, pra gente achar que tem como ter tudo. Então, é isso. A escola é necessária, né? A participação desse jovem na educação é necessária, apesar de todos os pesares da educação, né? É o que a gente tem de melhor no momento, né? Não que não possa melhorar, pode, com certeza deve, mas é algo necessário. Mas do que é que esse jovem vai precisar abrir mão para ter uma qualidade escolar, né? E do que é que esses pais precisam abrir mão em suas vidas pessoais para garantir uma qualidade de vida melhor para esses filhos, né? Então, assim, os pais eles precisam também ter o seu próprio momento de seu cuidado, de seu entretenimento e etc. Mas a gente está falando também da formação de outra pessoa, né, que é totalmente dependente de você, né? E que o seu trabalho vai ser promover a autonomia desse sujeito. Então, pais, pensem que o seu investimento de tempo no seu filho hoje é a sua emancipação dele no futuro. Porque um pai ou uma mãe que cumprem bem sua função, né, que estão ali com esse filho, equilibrando bem as doses de lei e de amor, eles vão construir um sujeito autônomo, saudável, que vai conseguir aí seguir. Por isso eu quero lhe agradecer por ter aceitado o nosso convite e estar batendo esse papo aqui com a gente. No final eu sempre abro um espaço para que nosso entrevistado ele possa fazer o seu merchandising, divulgar o seu trabalho e etc. Então a palavra é sua, pode vender seu peixe, como diz a história. Eu quero basicamente agradecer, Ventru, por esse espaço. Eu penso que a gente precisa, na prática da psicologia, compreender que onde tem ser humano e atividade humana tem psicologia, né? Então a psicologia precisa se aproximar sim desses temas de uma maneira que não seja sensacionalista, né? Porque o que a mídia passa sobre a visão da psicologia nos jogos não tem nada a ver com o que a psicologia constrói enquanto cientificidade, né, dessa leitura dos jogos, né? Quando você diz assim, olha, eu fico feliz de ter chamado uma psicóloga que
gosta dessa área, que pratica isso em sua vida pessoal, faz a gente perceber o quanto que existe de receio de que um profissional venha e carregue o discurso de preceitos morais e de certo e de errado. Gente, psicologia não trabalha com certo e com errado. Nós não somos donos da verdade. A gente trabalha com saúde. Então, o que é saudável, o que não é saudável. E existem coisas que não têm resposta simples, como sim e não, né? Pode, não pode. Mas cada realidade é uma realidade. E eu fico muito contente de participar desses espaços. E a única coisa que eu queria deixar para o pessoal é o meu Instagram, que se chama sublimar.psi, que lá eu tenho feito alguns conteúdos também sobre temas mais gerais da psicologia. E é isso, apenas. Então, pessoal, o Instagram da Deise vai estar aqui na descrição do vídeo. Deise, mais uma vez, muito, muito obrigado por ter aceitado participar. Lembrando, pessoal, psicólogo não é médico de doido. Psicólogo é um médico para qualquer pessoa. Você pode fazer terapia com psicólogo mesmo sem ter doença nenhuma, doença mental nenhuma. Você deve fazer terapia, porque psicologia é promoção de saúde e prevenção de doenças, né? Entendeu? Então é isso, galera. E se você joga LOL e não gostou quando a gente falou que você não vai subir de elo nunca, não tem problema, filho. Elo Job tá aí pra isso. Pague e vire ouro. É isso, galera. Muito obrigado. E esse foi o Semi-Me do canal Venture Noob. Tchau, tchau, galera. Até mais. Você é Geek Nerd, quer andar na mod com estilo? Já pensou em decorar sua casa e ter os objetos exclusivos do cenário Geek Nerd? Personalize o seu escritório, o seu quarto e até mesmo a sua cozinha. Loja VentureNoob.com, link na descrição do vídeo.